Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Sebastian Vettel, que foi desclassificado do Grande Prêmio da Hungria. Ele que tinha chegado em segundo lugar, brigado pela vitória contra o Esteban Ocon, fez uma grande corrida, foi um espetáculo de corrida, acabou desclassificado por uma regra aí que vai dar muito o que comentar e vai ser bem debatida nos próximos dias. Essa é a grande verdade, porque o Vettel, como muitas pessoas puderam notar, ele não chega até o box, ele para e assim, ele, pelo que foi confirmado, ele não tinha combustível o suficiente para chegar até o box. Ele deixa um carro com um pouquinho de combustível, porque se ele anda sem combustível, ele pode danificar alguma peça. E a gente sabe, eles têm que aproveitar ao máximo o motor até o fim da temporada. E assim, ele é punido da forma mais rígida possível. Ele foi desclassificado porque a regra exige que ele chegue em parque fechado com pelo menos 1 litro de combustível. Ele chegou ali até aquele ponto da pista com 300 ml e por 700 ml de gasolina o Vettel perde um segundo lugar e não sai da Hungria sem nenhum ponto, né? E eu não tenho palavras para descrever o quanto eu estou irritado. Uma coisa é certa, o Vettel infringiu uma regra. Essa regra existe, assim, mas eu acho que o debate não tem que ser se o Vettel infringiu a regra ou não. É a existência dessa regra, porque ela é patética. Eu acho que essa é a questão. Ela é muito, mas muito patética, porque assim, não tem como descrever o quão ruim essa regra é. Poxa, você tem combustível no carro, é para você usar. Eu acho que uma das grandes vitórias que eu vi no automobilismo foi do Scott Dixon, se não me engano, em Mid-Ohio, que ele fez uma estratégia arriscada, colocou o carro no limite, ele cruza a linha de chegada em primeiro e na curva seguinte ele para porque não tinha mais gasolina, entende? E ele não foi desclassificado por causa disso, porque a Indy não fica pedindo para ele, assim, não, você tem que concluir mais uma volta e tudo isso e ter combustível no tanque. Pô, aí é sacanagem, porque no final das contas o Vettel não gastou esse combustível, essa não foi a diferença dele ser o segundo ou último, entende? 700 ml não é uma diferença tão brutal como muita gente pensa. Se o Vettel tivesse tirado um pouquinho o pé economizado, ia dar um pouco na mesma. Ele gastou esse combustível para tentar passar o Ocon, para tentar ir para cima, ganhar essa posição. Ele fez isso, né? Ele gastou mais combustível para tentar ganhar a corrida. Ele fez o que qualquer piloto na situação dele teria feito. E ele ser desclassificado por isso, eu acho que é um exagero gigantesco da FIA. Pô, para que uma regra dessa? Por que tem que ter 1 litro de combustível? Qual o problema de colocar 1 litro depois para fazer os testes? Eu acho uma coisa inacreditável isso, sinceramente, é uma coisa que não dá para entender, até porque você olha no outro lado, a gente tem dois outros pilotos que têm que ser punidos e não vão ter a rigidez do que tiveram quando o Vettel. Um deles é o Valtteri Bottas. O Valtteri Bottas literalmente tirou 3 carros da corrida. Basicamente ele mesmo, o Norris e o Pérez. 2 rivais diretos na briga pelo terceiro lugar. Pilotos que poderiam embaralhar essa corrida, complicar a vida do Hamilton. Ele alterou drasticamente o campeonato nessa corrida, causando aquele acidente de uma maneira estúpida. Que é uma coisa que ele poderia ter evitado, se aceitasse que perdeu posição, tentasse recuperar depois, mas ele forçou a freada e causou aquela hecatombe toda. E assim, ele foi punido com 5 posições de grid, que, convenhamos, em Spa ele recupera fácil. Não é um grande problema. Nossa, que coitado. Se fosse em Mônaco, Singapura, aí sim, poderia ser uma punição que poderia complicar a vida dele. Mas Spa, você acha que ele vai estar muito preocupado com isso? Em 6 voltas ele volta para os 4 primeiros? Então, assim, é uma punição ridícula. O cara faz tudo aquilo que é muito pior do que o Vettel fez e ele não é desclassificado, ele não vai perder 18 pontos. Porque a gente tá falando, o Vettel, ele é um piloto de médio escalão. Ele é um piloto que tá ali nos carros, assim, que normalmente não tem grandes chances de fazer bons resultados. Tá ali 9º colocado, 7º já é uma grande vitória. Hoje o cara pode lutar pela vitória. Ele atacou e por causa de ter tentado a vitória ele vai ser desclassificado. Esse pra mim é o grande ponto. O Stroll vai lá, acaba com a corrida do Charles Leclerc, tenta ultrapassar o cara pela zebra, não tem onde frear e bate no Leclerc. E qual que é a punição dele? 5 posições? Esse pra mim é o grande problema. O que o Vettel fez ali, esses 700 ml, vai causar de diferença, em grande impacto pra mim na corrida? Não causou nada, porque ele ter atacado literalmente não fez ele ultrapassar o Ocon, e se ele tivesse conservado ele teria chegado em segundo, porque ele ia poupar mais os pneus, ia ter um pouco mais de gordura para atacar no final, porque ele estava mais rápido que o Ocon. Então assim, o Ocon pôde segurar porque você perde tempo atrás, né, na turbulência do adversário. Então pra mim,
é uma daquelas regras idiotas. E eu fico com a impressão, assim, de que se fosse um cara lá de cima, pelo menos um dos 4 primeiros, eles não iam passar pano. Eu tenho certeza que ia acontecer isso. Se fosse um Hamilton, Verstappen, o Pérez, o Bottas pode até ser porque não estão brigando por título, mas se fosse um Hamilton, Verstappen, eu acho que eles iam dar uma passada de pano gigantesca, porque não seria a primeira vez que eles fazem isso, entende? Pra mim, assim, é uma punição ridícula. Porque, no final das contas, quando você faz a cópse lado a lado e tira o seu vão direto ao título da corrida e toma só 10 segundos e pode consertar o carro na bandeira vermelha, e você, por 700 ml, é desclassificado, eu tô injuriado, cara. Isso aí não dá. Sinceramente, é uma regra idiota. A FIA, pra mim, fez uma sacanagem e atrapalha ainda mais a corrida. E é um pódio, assim, que o Sainz vai comemorar um pódio desse, né? É uma imagem tão bonita ver os engenheiros lá comemorando, o Vettel, com essa corrida ele se recuperando depois de um ano tão ruim que foi 2020. E no final das contas isso vai acabar por causa de uma regra imbecil da FIA, né? Que é anti-entretenimento, né? Essa é a grande verdade. A FIA é muito anti-entretenimento. É a própria instituição que vai lá e vai investigar o Ocon porque ele comemorou, ele não foi pro boxe depois que fez a volta depois da vitória, né? Ele passou direto lá e parou o carro lá na frente. Eu imagino lá que se o Hélio Castro Neves tivesse vencido as 500 de Anápolis, se fosse uma competição regulada pela FIA, iam protestar porque ele não foi direto pra área do vencedor, porque ele foi lá fazer o tradicional ritual de vitória dele. Ele para o carro em cima da linha e vai lá no alambrado comemorar. A FIA é um estorvo gigantesco, só enche o saco, e não é a primeira vez que eles desclassificam por motivos idiotas, né? E as punições pra mim estão muito, assim, fora de nível, né? Porque não dá 5 segundos pro cara, porque pode ser o que ele ganhou com esses 700 ml, tem que desclassificar, tem que tirar o carro da corrida, assim, apagar todo o resultado que ele fez, toda essa corrida brilhante do Vettel. Eu, sinceramente, não consigo aceitar essa punição, ainda mais tendo punições tão brandas para coisas muito mais graves. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.